Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Na Doença e na Riqueza. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulos 38 e 39. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos trabalha a ideia de que os eventos de Isaías capítulo 38 e 39 aconteceram perto do momento em que Deus libertou Ezequias de Senaqueribe. É bem verdade que alguns críticos bíblicos vão mencionar que a libertação do rei Ezequias ainda não havia acontecido quando essa doença veio sobre ele. O que sabemos a respeito dessa doença é que foi uma doença terminal. Os médicos acabaram por desenganar o próprio rei Ezequias. O fato é que isso vai acontecer no contexto de uma crise. Ele tem uma crise política acontecendo, a Síria está tentando destruí-lo, 46 cidades do seu país haviam sido conquistadas pelo rei Senaqueribe. A cidade de Jerusalém, nós não sabemos se o cerco já tinha acontecido ou não, provavelmente já, mas nós realmente não sabemos, não temos afirmações corretas a respeito disso. O fato é que ele ainda estava em meio a uma crise com a Síria, e ao mesmo tempo havia uma situação que estava tendo lugar. Agora o rei também estava doente. Há um texto de Ellen White que nos ajuda a compreender esse mesmo estudo. Aliás, um texto do Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 249. Um texto bem interessante que vai dizer assim: Satanás estava determinado a causar a morte de Ezequias e a queda de Jerusalém. Sem dúvida ele pensava que se Ezequias estivesse fora do caminho, seus esforços para a reforma cessariam e a queda de Jerusalém poderia acontecer mais rapidamente. Ou seja, segundo esse texto, o inimigo percebia que Ezequias era um impeditivo, ele servia como impedimento para que os seus planos de queda de Jerusalém e ao mesmo tempo uma tentativa de impedir que as profecias relacionadas à própria chegada de Cristo pudessem acontecer. Por que é que ele queria, através da Síria, destruir Jerusalém e, ao mesmo tempo, deportar o rei de Jerusalém, bem como as pessoas que ali estavam? Para tentar impedir que as profecias a respeito da chegada de Jesus acontecessem. Você tem que entender que o inimigo é intencional naquilo que ele faz. Ele sabe onde ele quer chegar quando ele traz tentações, ele tenta trabalhar, ele traz provações sobre a nossa vida. O grande objetivo dele é nos tirar do caminho do Senhor. Agora, eu quero que você pare e pense. O rei Ezequias tomou a decisão de poder servir ao Senhor. Ele decidiu ser fiel ao Senhor. Ele promoveu um momento de reavivamento dentro do país e ao mesmo tempo de reforma. E apesar de ter feito isso, ele agora está sofrendo terrivelmente com o ataque assírio e agora ele está com uma doença terminal. Que tipo de sentimento viria ao seu coração diante de uma situação como essa? Bom, ele clamou ao Senhor. Isso a gente sabe que ele realmente fez. O fato é que ele buscou a presença do Senhor Deus e, ao buscar o Senhor Deus respondeu. Ele enviou o profeta Isaías até ele. É bem verdade que a primeira mensagem que foi enviada por Deus através do profeta Isaías não foi exatamente para poder dizer o que ele queria ouvir. A mensagem disse: olha, prepara a tua casa porque você vai morrer, você não vai se recuperar dessa doença. Mas ainda assim, com o recado do Senhor, no sentido de que ele ia morrer, ele não discute com o profeta Isaías. Ele se vira para o canto, na sua cama, e ele clama ao Senhor Deus. E o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o seu clamor e respondeu. E na resposta do Senhor Deus nós descobrimos a promessa no sentido de que o Senhor Deus o curaria. É interessante, eu gostei muito aqui da maneira como o autor da nossa lição conduziu as coisas. Ele menciona que ao rejeitar os sinais oferecidos por Deus, lá em Isaías no capítulo 7, o pai do rei Ezequias, o rei Acás, ele tinha dado início a uma série de circunstâncias que levaram a problemas com a Assíria. Mas agora, muito provavelmente, ao se lembrar do que tinha acontecido com seu pai, o rei Ezequias ele faz exatamente o contrário. O rei Ezequias ele pede um sinal.
Segunda Reis, capítulo 20, verso 8, vai dizer especificamente o seguinte: Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Porque essa tinha sido a mensagem. Olha, Deus te mandou um recado. Como você confiou nele, daqui a 3 dias você vai subir à casa do Senhor, você vai estar curado. Daí ele pergunta: então qual vai ser o sinal? Alguém pode olhar para esse texto e pode chegar à seguinte conclusão: pô, mas Deus tinha acabado de mandar uma mensagem para o profeta Isaías, ele não confiou na mensagem? Ele agora está pedindo um sinal de confirmação? Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o meu pai teve a possibilidade de pedir um sinal e não pediu. Eu quero um sinal, eu quero uma confirmação. Ele está aqui tentando construir uma história diferente da história do seu pai. É interessante, muito interessante isso aqui. E com isso, o Senhor Deus disse: olha, então, tudo bem, um sinal vai ser dado, escolha. Você quer que a sombra do relógio solar avance ou diminua? Como sinal de que você vai ficar curado. E ele diz: eu quero que diminua, eu quero que reduza, eu quero que ela volte atrás. Uma situação como essa só poderia ser feita por Deus. E é interessante que quem oferece a possibilidade de um sinal tão miraculoso como esse é o próprio Deus. Deus estava tentando chamar a atenção, não apenas de Ezequias, mas também de outras pessoas, para coisas que aconteceriam no futuro. E veja, mesmo numa situação como essa, você encontra aqui um gancho que vai nos levar até o nascimento de Cristo Jesus, até a chegada do Messias. O que esse evento tem a ver com a chegada do Messias? Bem, lá ainda próximo da Síria, no reino da Babilônia, você encontra ali magos e indivíduos que estudavam a astronomia, os movimentos dos corpos celestes. E quando Deus operou um milagre, fazendo com que a sombra do sol voltasse, ou seja, houve um momento ali de uma mexida no tempo. Deus voltou o tempo atrás. O sol, não foi o sol que retrocedeu, mas Deus teve que mexer em todo o movimento dos corpos celestes para que isso pudesse ter lugar. Os babilônios perceberam. Nós não sabemos exatamente como eles descobriram que isso estava ligado à cura do rei Ezequias. Mas eles descobriram. E eles vieram até Ezequias. Há um comentário que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos que é muito interessante. O texto vai dizer o seguinte: os babilônios estudavam os movimentos dos corpos celestes e os registravam com precisão. Portanto, eles teriam notado o comportamento estranho do sol e se perguntado o que isso significava. Não foi por acaso que o rei Merodach-Baladã, que era o rei da Babilônia, enviou mensageiros naquele tempo. Os babilônios descobriram a relação entre a recuperação do rei Ezequias e o sinal miraculoso. Agora, o que nós sabemos desse sinal específico é o seguinte: o rei Merodach-Baladã estava tentando se livrar da Assíria e não estava conseguindo. Quando ele percebe que o rei Ezequias havia como resposta ao seu Deus tido a possibilidade de uma volta no tempo, ou seja, do movimento dos corpos celestes acontecer de tal forma que o sol, a sombra do sol, voltasse no relógio solar. Ele disse: olha, um Deus que pode mexer no tempo é um Deus que pode vencer a Síria. Então ele envia os seus mensageiros até o rei Acás com uma intenção. A intenção que ele tem é muito simples: eu preciso me associar a um indivíduo que tem um Deus tão poderoso como esse. Um Deus que pode mexer no tempo e no espaço. Um Deus como esse é o único que pode fazer com que o rei da Síria seja derrotado. É interessante como as coisas acontecem. E é interessante também que muitos séculos mais tarde, quando o Senhor Jesus ele nasce, magos vindos do Oriente, não sabemos de onde, provavelmente da Pérsia, da Mesopotâmia, provavelmente até da Babilônia, eles tenham vindo, devem ter tido acesso às profecias do Balaão, que era daquela região, é claro que sim, mas muito provavelmente esse acontecimento também estivesse registrado nos anais da história. E tenha feito com que eles, de alguma maneira, esperassem que algo grandioso pudesse acontecer. O Senhor Deus é um Deus que não enfrenta barreiras impossíveis de serem transpostas. Nem mesmo o tempo e o espaço são suficientes para impedir a ação de Deus. É esse o Deus que está à nossa disposição. E eu gostaria hoje de poder orar a Deus, mas talvez há alguém que esteja nesse momento
me ouvindo, estudando a lição junto comigo, que está enfrentando um momento realmente complicado e que sente que não existem portas abertas para você diante do problema que você enfrenta. Eu queria que você olhasse para esse Deus que foi capaz de mexer no tempo e no espaço, em toda a configuração dos astros, para poder fazer com que um rei tivesse a confirmação de que Deus agiria em seu favor. Que serviu como testemunho para as nações em volta de que aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. É esse mesmo Deus que está à sua disposição hoje. E eu gostaria de colocar a sua vida, bem como seus problemas, suas ansiedades, nas mãos dele. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que não existem barreiras impeditivas para aquilo que o Senhor pode fazer. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, pedindo que o Senhor haja na nossa história, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?